pessoal, nós vamos falar hoje sobre um novo assunto a respeito das molas ortodônticas, que são as molas que a gente utiliza no dia a dia para tracionar um dente ou para fazer a retração ou mesmo para abrir espaço. Então nós temos dois tipos de molas muito utilizados: a mola de secção aberta, que é de compressão, que é abrir espaço, e esta outra mola, que é a mola de tração, que é utilizada para fechar espaço. Então, sempre que a gente quer abrir um espaço para trazer um dente que está lingualizado, ou mesmo abrir um espaço para a colocação de um implante, então a gente utiliza esta mola aqui, que é a mola de compressão. Geralmente a gente utiliza de nitinol, porque ela tem uma memória, então ela fica por mais tempo. E quando se quer fechar um espaço, então a gente utiliza as molas de tração, que são as de secção fechada. Esta outra mola aqui, ela é usada para fazer a distalização, geralmente em região de molares, mas a gente usa muito pouco. Então nós temos aqui uma figura mostrando o movimento de tração, que seria puxar, e o de compressão, que a mola entra comprimida entre os dentes para abrir o espaço. Então nós temos aqui fechamento de espaço, as molas de secção fechada, de tração, e aqui as molas para abrir espaço, que são as molas de compressão, que são aquelas molas que vão abrir espaço. Então nós temos mola de secção fechada e aqui mola de secção aberta. Aqui nós temos algumas características das molas de níquel cromo e fechada e aberta. Então nós temos aqui níquel cromo aberta e aqui a fechada. As especificações dessas molas. E aqui é de nitinol aberta. Aqui é a mesma coisa. Então nós temos aqui uma imagem mostrando uma mola de nitinol de secção fechada, utilizada aqui para fazer a retração de canino, no caso aqui. Então essa mola ela pode ser presa também num mini implante. Ela já vem pronta com as duas extremidades. Uma a gente pode colocar aqui num gancho e a outra no outro gancho, ou usar aqui o fio de amarrilho. Aqui nós temos tração, fechar espaço, mola de secção fechada. Então está aqui uma figura mostrando então a ação dessa mola com um mini implante. Aqui a mola de secção aberta de nitinol, fechada e aberta para fazer a distalização. Então nós temos molas para distalização, fechada e aberta. Aqui molas de compressão, secção aberta. Então ela vem em tubos. Aqui nós temos as molas ortodônticas de secção fechada com seus tamanhos. Nós temos aqui 7 milímetros, 9 milímetros, 12 e 15 milímetros de comprimento. Aí, dependendo do espaço que a gente queira fechar, a gente utiliza uma dessas medidas aqui. Aqui é para mostrar como nós vamos utilizar essas molas. Então a gente tem um arco, geralmente um arco de níquel cromo, 0,16 ou 0,18. Então a mola é introduzida no interior do arco. A gente faz a medida correta para depois fazer a abertura de espaço. Aqui nós temos o alicate
para a confecção desses grampos que vão segurar a mola. No caso, a gente passa primeiro esse grampo no bracket e por cima a gente coloca a borrachinha. E aqui está o fio de amarrilho utilizado então para esses tipos de grampos aqui. Quando é um grampo que nós vamos utilizar em brackets colados, nós usamos o 0,20 de amarrilho. Quando nós vamos utilizar um bracket que está soldado na banda, então a gente utiliza o fio 0,25. Aqui no esquema, no modelo, vocês estão vendo aqui a mola de compressão. Então esta mola, ela é sempre um comprimento maior que o espaço. Então, por exemplo, essa mola, ela viria mais ou menos até aqui. Então ela entra por compressão. Então ela fica aqui e a tendência, ela fica espremidinha aqui, olha. E a tendência é movimentar esse dente para mesial e esse outro para distal, para formar aqui um espaço, para a gente colocar esse dente aqui na posição. Aqui uma vista superior. Aqui novamente o alicate para fazer esses grampos. Então a gente colocando a mola em posição, a gente primeiro passa o fio de aço, porque a mola ela faz muita força e pode escapar o fio. Então a gente primeiro passa o fio de aço e depois passa a borrachinha por cima do fio. Então aqui está uma outra figura mostrando então a função desta mola, que é de afastar os dentes para provocar aqui um espaço, como está aqui, para posicionar esse dente aqui. Nós temos novamente aqui a mola. Esse elastique ele foi colocado para jogar esse dente para vestibular, como a gente pode ver aqui nesta figura. Então a gente coloca o elastique nos dentes vizinhos e o outro elo preso aqui no dente que a gente quer vestibularizar, como está aqui na figura. Veja aqui o elastique nos vizinhos e o outro elo preso aqui no dente. Então a tendência é esse dente vestibularizar. É importante, gente, que se diga que sempre que a gente vai usar esse artifício de colocar o elastique para impulsionar o dente para vestibular, a gente tem que manter a mola, porque a tendência aqui é, ao mesmo tempo do elastique jogar o dente para vestibular, ele vai provocar aqui, olha, a aproximação dos dentes vizinhos, fechando então o espaço. Então, mantendo a mola em posição, esse espaço vai ser mantido. Então é importante que a mola sempre permaneça até o dente ficar posicionado. Aqui nós estamos usando a mola de secção aberta, deixar aqui o espaço para colocar esses caninos na posição. Então tem aqui as duas molas de secção aberta, mantendo o espaço. Então a gente deixa essas molas até o canino vir para a sua posição. Então aqui nós temos um primeiro caso clínico, onde essa paciente ela apresenta os dentes ligeiramente apinhados, com o 12 aqui muito lingualizado. Então a gente tem que vestibularizar esse dente, colocar ele para vestibular na sua posição normal. Para isso a gente tem que primeiro alinhar os dentes, depois de alinhado, como está aqui, ó, a gente vai colocar então a nossa mola de secção aberta para abrir o espaço. Esse fio que antes era de nitinol, este aqui já é um fio de níquel cromo. Então um fio 0,16 ou 18 para aguentar a ação da mola. Então essa mola, o que ela vai fazer? Ela vai começar a abrir espaço, que aqui não tinha. Ela vai abrir espaço para posicionar esse lateral na sua posição normal. Veja que aqui o dente
ele já está se posicionando. Aqui uma outra vista. Então está aqui a abertura do espaço, um espaço bem, né, grande, e é colocado novamente um fio de nitinol para esse dente poder fazer a sua movimentação para vestibular. Aqui o dente já vestibularizado, já colocado na posição. Veja aqui, ele está na posição dele. Tem aqui um pequeno espaço que depois vai ser fechado com um elastique corrente, esse pequeno diastema. E aqui o caso já finalizado dessa paciente. Então veja aqui o dente bem posicionado, olha aqui, e aqui um 3x3, né, que foi colocado no final do tratamento. Depois ela usou placa de Hawley. Aqui, ó, a placa de Hawley, aqui o lateral que estava lingualizado. Então agora essa placa vai manter o dente na posição. É importante que se diga também que esses dentes que estão numa posição ectópica, estão fora de posição normal, quando ele é posicionado, ele tende a ter uma reincidiva. Ele pode voltar ao lugar original dele. Então o paciente ele tem que usar a placa de Hawley. Nesses casos, inclusive em alguns pacientes, quando o caso é mais grave, a gente coloca até um fio 0,20 de contenção. Aqui no caso ficaria um fio porlingual do central e porlingual do canino, mantendo então esse dente na posição. E colocado também a placa de Hawley, porque se o paciente não usar a placa de Hawley, pelo menos esse dente está fixado firme no fio de contenção. Então nunca o paciente deve deixar de usar a placa de Hawley, a contenção, porque pode haver aí uma reincidiva. Então aqui antes não era assim um caso tão grave, mas houve então a necessidade de colocar aqui uma mola de secção aberta. E a gente sempre opta para uma mola de secção aberta de nitinol, porque ela fica mais tempo. A durabilidade é maior, a ação dela. Então aqui está antes e aqui depois, o dente já na sua posição normal. Aqui um outro caso de uma paciente que, além de ter o lateral aqui bem escondidinho, né, bem lingualizado, essa está bastante, olha aqui, ó, muito lingualizado. Então essa paciente tinha ainda uma atresia de maxila. Olha aqui os dentes como estão fora de nivelamento. Então foi um caso assim bastante interessante. Então nessa paciente foi necessário primeiro usar um disjuntor de Haas para descruzar essa mordida e ao mesmo tempo deixar o arco, que antes era trésico, deixar com uma forma mais parabólica. Com isso, facilitando o profissional a fazer o alinhamento e o nivelamento. Está aqui o disjuntor de Haas, aqui a chave que vai acionar o parafuso. Olha a setazinha indicando para trás. Então o parafuso é girado em direção à garganta, de uma forma mais simples de falar. E a gente sempre amarra aqui um cordonê, o paciente enrolar no dedo para poder acionar, para evitar que esta chave caia na boca, né, e o paciente pode aspirar e sair. Então sempre é bom deixar amarrado um fio. Eu costumo sempre já entregar o aparelho, a chave, eu já entrego com o cordonê, para evitar qualquer problema futuro. Então aqui a paciente já foi instalado o disjuntor de Haas. Aqui já o disjuntor de Haas já agiu. Veja que, olha aqui, abriu a sutura. Veja aqui que abriu aqui a região
mediana aqui da resina. E quando acontece isso, do aparelho já expandir o arco e não houver mais necessidade de fazer a ativação do parafuso, a gente coloca aqui esta resina no parafuso e ela fica aí por 3 meses para que haja a neoformação óssea a nível de suturas. No caso aí, mais a sutura palatina mediana. Então, olha aqui, antes da expansão, veja que o arco está bem atrésico. E no término da expansão, veja que o arco ele está mais aberto. E já dando aqui alguns espaços para o dente já ir para a posição. Aqui já começa a mecânica ortodôntica. Veja aqui, olha, a mola de secção aberta para puxar esse lateral aqui que estava lá escondidinho. Uma vista superior. Veja aqui o lateral, o espaço que a mola está promovendo. O elastique puxando esse lateral para a vestibular. E os dentes aqui praticamente alinhados. Então está aqui o lateral, já na posição. Uma vista superior. Então veja que aquele arco que antes era trésico ficou com uma forma parabólica, bem circunscrito. Aqui é o término do tratamento, placa de Hawley, e aqui o 3x3. Veja aqui uma vista lateral do lado direito, uma lateral do lado esquerdo, e aqui uma vista anterior. Então este foi o dente que foi vestibularizado no início e aqui pós tratamento, o término do tratamento. Eu vou voltar aqui a figura para que vocês possam verificar o seguinte: este apinhamento severo, falta de espaço, a gente procura evitar ao máximo de fazer extração. A gente utiliza um expansor para abrir espaço, a gente utiliza as molas para fazer a abertura do espaço, para colocar os dentes na posição. Se não precisar extrair, ótimo, que foi o caso aqui. Então vejam que não houve a necessidade de extração de pré-molares. Então foi terminado então o tratamento com os pré-molares, todos eles, sem que houvesse a perda de qualquer um dos pré-molares. A linha média ficou excelente. Se tivesse extraído aqui os prés, poderia haver interferência aqui na linha média, mas a gente só extrai mesmo quando houver necessidade. Caso aí nesse paciente, se não fosse a solução somente o disjuntor e a mola, aí sim a gente partiria para a extração de 1 ou de 2 prés. Mas, primeiramente, a gente tem que usar o bom senso, procurar fazer sem extração. Essa paciente aqui também foi um caso interessante, porque foi feito um tratamento sem extração. E aqui vocês vão ver depois, mais para frente, a situação que estava o lateral dessa paciente. Não tinha sequer o mínimo de espaço. Muito bem, então foi utilizado aqui um disjuntor de Haas modificado, onde ele apresenta aqui as bandas de molares e anteriormente ele é colado aqui nos caninos. É feita uma colagem, veja bem aqui, com resina. Então a paciente já foi feita a instalação do aparelho. Aqui foi feita já a disjunção. Veja que o arco já houve uma melhora. Olha aqui a formação de espaços, o diastema aqui mediano, que sempre ocorre numa boa expansão, uma vista lateral. Então nós temos aqui já a mecânica ortodôntica, já com o uso da mola de secção aberta para provocar aqui o espaço
para esse lateral vestibularizar. Vocês vão ver que esse dente, quando ele entrar aqui na sua posição, o lateral do lado oposto, o 12, totalmente sem espaço. Mas eu fiz isso aqui de propósito para primeiro colocar esse dente na posição para depois colocar o outro. Uma vista inferior. Então vejo que à medida que essa mola está abrindo espaço para esse lateral 22, o número 12 aqui, o 12 vai ficando cada vez sem espaço aqui para ele. Aqui vejo que já abriu um espaço bem grande para o 22. Aí ele é posicionado. E veja aqui, o 12 está sem espaço nenhum. Então a gente posiciona primeiro o 22 e posicionado aqui o 22, aí nós vamos arrumar espaço para o 12. Aqui então, nós estamos fazendo já o uso da mola de secção aberta para abrir espaço aqui para o 12. Vejam, aqui abriu mais um pouco. Veja aqui nessa figura que o espaço está aos poucos se abrindo para a gente posicionar esse dente aqui. Aqui outras imagens mostrando então o 12, onde está sendo colocada a mola de secção aberta para provocar o espaço para que ele possa vestibularizar. Nessa figura, vejo que já foi colocado o alastique corrente, preso nos dentes vizinhos, e aqui outro elo preso aqui no lateral. A gente mantém a mola para que o espaço não seja perdido. Aqui um espaço já grande e o dente já se movimentando para vestibular, como mostra aqui essas figuras. Aqui um espaço, olha como ficou um espaço bem grande, facilitando então a entrada do lateral. A gente vai trocando as molas de secção aberta a cada mês. Veja que já tem um espaço já bem legal, né, para o dente ficar bem posicionado. E aqui está o lateral, que antes não tinha sequer espaço para ele, já posicionado aqui, sem extração, sem necessidade de extração. Por isso que a gente sempre parte para um aparelho expansor, porque o expansor, além dele provocar uma forma circunscrita no arco, ele aumenta o arco superior, ele vai também arrumar espaço para os dentes. E esse espaço que ele arruma é aberto também pelas molas de secção aberta. Aqui o caso encerrado. Veja aqui a placa de Hawley. E aqui o 3x3. Aqui, antes, no início, né, quando foi colocado aqui o disjuntor de Haas, e aqui o término. Vejam a diferença deste arco aqui para esse aqui. O disjuntor de Haas, ele é um aparelho excelente. A gente utiliza muito esse disjuntor. Nós vamos ter uma aula só sobre disjuntor de Haas. Aqui um outro caso clínico, onde faltava espaço para os dentes permanentes irromperem. Veja aqui, paciente ainda com dentição mista. Então, foi utilizado primeiro aqui um disjuntor de Haas para aumentar o perímetro do arco, e esperou-se que o paciente apresentasse, né, tivesse os dentes permanentes para que a gente pudesse usar a mecânica ortodôntica. Porque eu parto da seguinte premissa: não se deve colocar aparelho ortodôntico fixo para alinhar e nivelar em pacientes com dentição mista, muito menos decídua.
Então a gente primeiro coloca os aparelhos preventivos e interceptivos, para depois colocar, como está aqui, o fixo. Então veja aqui o aparelho fixo colocado, com a mola, abrindo espaço então para que os dentes permanentes superior e inferior pudessem então vir à tona. Aqui o caso já praticamente encerrado, com os dentes na posição. Aqui nós temos uma paciente onde ela já tinha uma certa idade, mais de quase 40 anos, e ela não podia, coitada, sorrir normalmente, porque ela tinha um sorriso onde este canino, pelo fato do lateral estar muito lingualizado, esse canino estava muito vestibularizado. Então não ficava assim um sorriso estético. Então a gente fez uma mecânica ortodôntica, usando fios de nitinol para alinhar e nivelar, e depois passou-se a mecânica ortodôntica com fios de níquel cromo, onde foram colocadas então as molas em secção aberta, para abrir espaço então para esse dente vir para a sua posição. Aqui sempre a gente faz uma tomada radiográfica, uma panorâmica, e na nossa documentação nós já temos então essa radiografia. E nós temos aí as raízes intactas, aqui o terceiro molar incluso, aqui também. Aqui nós temos os dentes com as suas raízes bem formadas, então não havia problema de fazer algum esforço aí com mola, principalmente aqui na região do dente que a gente vai mexer, que é o lateral. Então aqui está o lateral do lado esquerdo, o 22. Aqui o modelo de estudo, modelo superior, o inferior. Vejam que além desse dente estar lingualizado, existe um pequeno apinhamento na parte superior. Aqui na inferior também um ligeiro apinhamento, principalmente aqui entre os incisivos centrais, o 41 e o 31. Aqui os modelos numa vista anterior e lateral. Veja aqui o dente, olha aqui a posição dele, bem lingualizado, e o canino vestibularizado. Então aqui nós começamos a fazer então o alinhamento, o nivelamento, e já usando aqui no caso um fio de níquel cromo 18, para que a gente pudesse colocar então a mola de secção aberta para poder abrir espaço aqui para esse dente. Ela abriu um espaço suficiente. Veja que já foi colocado o elastique corrente para vestibularizar o lateral. Veja aqui o lateral do outro lado, bem posicionado, e aqui o lateral que nós estamos fazendo a sua vestibularização. Podem perceber aqui que essa paciente tinha um desgaste no bordo incisal. Isso daí permaneceu até o final do tratamento, para depois ela fazer uma restauração aí. Então veja aqui uma vista bem próxima, mostrando aqui a mola, que foi mantida para manter o espaço, e aqui o elastique corrente, que foi colocado para vestibularizar o dente. Olha aqui nesta vista aqui, veja que ele está forçando o dente para vestibular. Ao mesmo tempo que esse elastique, a tendência também é trazer esse dente aqui para distal e esse aqui para mesial. Mas não vai acontecer isso, por quê? Porque a gente mantém sempre a mola. A mola sempre tem que ser mantida quando se for vestibularizar o dente com o elastique. Porque senão vai fechar o espaço e a gente tem que voltar a usar a mola novamente. Veja aqui o caso encerrado. Os dentes todos alinhados. Olha aqui o lateral, bem posicionado.
olha aqui o lateral, o canino também, uma vista lateral direita e aqui a lateral esquerda. Aqui ela vai depois fazer aqui umas restaurações na parte anterior. Aqui o caso antes e no final. Aqui o 3x3. Teve que alinhar os inferiores também. Aqui é a sua placa de Hawley, que deve ser utilizada por 1 ano e meio. Eu sempre digo, usar a placa por 1 ano, 24 horas, e os outros 6 meses por 12 horas. O paciente, ele sempre que não for usar a placa por um determinado tempo, tem que ficar dentro da caixinha com água. Quando o paciente retornar, ele coloca o aparelho. Esta placa, a sua manutenção é a cada 3 meses. Então o paciente retorna mais 6 vezes no consultório, dando 1 ano e 8 meses. Então ele vai retornar ao consultório para que a gente possa fazer os ajustes aqui nos grampos. E ao mesmo tempo a gente verificar se está ocorrendo tudo bem aqui, o tratamento. Então o paciente tem que fazer esse retorno, obrigatoriamente. Acontece muitos casos de pacientes que não retornam e que não usam a placa, e os dentes voltam. Então aí o dentista fala, olha, você não compareceu nas consultas de 3 em 3 meses, você foi avisado. Ah, mas eu usei o aparelho. Bom, o dentista não vai. Como é que ele vai saber se o paciente usou? Mesmo se estiver usando, mesmo assim, não deveria deixar de vir às consultas, porque o aparelho fica com mobilidade e isso pode provocar, então, a movimentação do dente, entortando os dentes novamente. Então está aqui o caso encerrado. Placa de Hawley. Todo aparelho fixo, quando é removido, todos aparelhos fixos, quando forem removidos, tem que se colocar a contenção superior, que é a placa de Hawley, e a contenção inferior, que é o 3x3. Então veja aqui o caso encerrado, e depois ela vai fazer então essas restaurações incisais. E com isso, nós encerramos então essa explanação sobre as molas de secção aberta e secção fechada. Eu, particularmente, eu só compro as molas, tanto de secção fechada como aberta, de níquel titânio, que ela tem uma durabilidade melhor, ela não deforma e facilita o nosso tratamento. Então é só isso, gente. Até mais.